Sejam todos bem-vindos para mais uma trajetória de aprendizado. Agora teremos a trilha do letramento matemático e neste vídeo traremos resolução de problemas no campo multiplicativo e a linguagem matemática. Na segunda parte, o foco será na teoria dos campos conceituais explorando proporcionalidade, comparação, combinatória e organização retangular. Diretoria de Ensino, Região de Mauá. Equipe anos iniciais. O campo multiplicativo e seus diferentes significados. Como vimos no slide anterior, os campos conceituais envolvem algumas ideias, ou seja, significados. Dentro do campo multiplicativo, temos os seguintes significados: proporcionalidade, organização retangular, ou em muitos livros também a gente encontra a palavra configuração retangular, análise combinatória ou combinatória e comparação. Vejamos a seguir o que cada significado se remete. Agora veremos a proporcionalidade. Dá origem ao pensamento multiplicativo, como por exemplo, um carrinho tem 4 rodas. Quantas rodas tem 4 carrinhos? Resolvendo. Então, nossos alunos, eles podem recorrer a diversas estratégias. Muitos deles farão desenhos, outros farão soma de parcelas iguais, como a gente vê esse menino com o caderno dele, né? Onde ele faz 4 mais 4 mais 4 mais 4. Ou mesmo os alunos que vão fazer o desenho dos carrinhos, para realmente constatar a quantidade de rodas. Então, nós percebemos aqui que o significado é de proporcionalidade, por quê? Porque cada carrinho tem 4 rodas. Os alunos, eles podem lançar mão de várias estratégias para chegar no resultado, que seria 4 vezes 4. Ou seja, eles têm que pensar na proporção. Cada carrinho vai ter 4 rodas. Agora, vamos assistir a um trecho da live do professor Ivan Cruz, realizada pela Diretoria Centro e que vem de encontro com o nosso tema de hoje. Esse trecho... Então, se eu tiver este problema, João tinha 13 patinetes, cada um tinha 4 rodas, qual o total de rodas? Quando eu olho este problema, eu enxergo que existem 2 grandezas que se relacionam, a grandeza patinetes e a grandeza rodas. E qual é essa relação entre essas 2 grandezas? O texto está dizendo: cada patinete tem 4 rodas. Então, esta é a relação que está sendo estabelecida entre as grandezas patinetes e rodas. Um patinete tem 4 rodas. Se eu tiver 2 patinetes, eu dobrei o número de patinetes, eu vou dobrar o número de rodas. Se eu triplicar o número de patinetes, eu vou triplicar o número de rodas. Então, eu tenho uma relação entre 2 grandezas que estão estabelecidas segundo esse critério. Isto é uma ideia de proporcionalidade. A proporcionalidade sempre relaciona 2 grandezas e relaciona por meio dessa relação entre elas. Se uma dobra, a outra dobra. Se uma triplica, a outra triplica. Se uma cai à metade, a outra cai à metade. Alguns professores já trabalharam esse problema em algumas formações, mas eu trago aqui de novo para a gente discutir agora a escrita de um menininho de 8 anos, quando estava no 3º ano, e vai resolver esse problema, né? A letra aqui na escrita do problema é minha e depois a escrita é da criança, tá bem? O que é importante a gente pensar? Ele é um problema do campo multiplicativo, com a ideia de proporcionalidade. E quando as crianças vão se aproximando disso, elas até podem enxergar essa ideia de multiplicação, mas de forma geral, na resolução, elas resolvem por meio de adições, né? Elas adentram ou na adição ou na subtração. Aqui no caso, especificamente numa adição, tá? Quando a gente vai para a BNCC, uma das habilidades no campo multiplicativo na BNCC, eles falam que
a multiplicação pode estar associada à ideia de adição de parcelas iguais. E é exatamente o que acontece aqui, né? Quando a gente vai multiplicar, a gente adiciona parcelas iguais. O Verniot, ele não fala que isso é um significado, né? Isso é uma técnica de cálculo, né? O significado neste problema é um significado de proporcionalidade. Mas o problema pode ser resolvido por uma adição de parcelas iguais. E por que eu trago esta escrita para vocês, né? A gente discute muito a questão do registro das crianças. Como é que as crianças fazem, procedem esses registros? E eu digo, as crianças, muitos conseguem fazer registros próprios, mas muitos precisam de exemplos. E como é importante nós, professores, garantirmos a apresentação de registros para que as crianças expressem os seus pensamentos. E vejam aqui que esse menininho, ele escreve, né, 4 mais 4 igual a 8, 4 mais 4 igual a 8, e ele escreve isso várias vezes, né? E aí, se a gente depois, vocês forem olhar esse registro com cuidado, eles fazem 6 adições, né, de 4 mais 4, dando 12 vezes o número 4, e aqui ele tem, quando vocês têm aqui um pouquinho à direita, está escrito 4 mais 16, ele deixou esse 4 aqui para ser o 13º 4 na escrita. Ele vai agrupando de 2 em 2, depois ele vai agrupando os resultados de 8 e 8, formando 16. Um dos 16, ele traz lá para junto daquele 4. Então, é um registro extremamente interessante, né, que traduz exatamente como a criança está procedendo na hora em que ele está fazendo esse cálculo. Puxa, mas isso leva tempo para a criança fazer. Sem dúvida alguma que leva tempo. Mas os ganhos para o aprendizado, os ganhos para a reflexão da criança são bastante interessantes. E aquilo que eu digo, é preferível que eu, numa aula, trabalhe 2 problemas com bastante qualidade, que permitam uma discussão, que permitam uma interação, do que eu garantir a resolução de 5 problemas e depois são apresentados na lousa, mas as crianças não refletem e, em algumas vezes, se torna um procedimento de cópia, né? Aquele que fez, tudo bem, pensou, resolveu. Mas para os outros, né, para muitos dos outros, pode se tornar especificamente uma atividade de cópia e não uma atividade de resolução de problema. Outro significado do campo multiplicativo está ligado à comparação. Vamos a um exemplo. Em uma caixa de chocolates, há 6 bombons de chocolate amargo e há o triplo de bombons de chocolate branco. Quantos bombons de chocolate branco existe na caixa? Bom, pessoal, enquanto professores, nós precisamos fazer com que os alunos se atentem ao enunciado. A palavra triplo cabe bastante atenção, pois os alunos percebem que aqui a ideia está de 3 vezes mais. Nesse caso, estamos comparando objetos da mesma natureza, ou seja, bombons. Alguns alunos que ainda não sabem a multiplicação vão recorrer aos procedimentos pessoais. E claro que nós, enquanto professores, precisamos validar e considerar as estratégias deles. Alguns vão fazer desenhos, outros vão fazer a soma de parcelas iguais, e outros vão direto no algoritmo 6 vezes 3 e todos chegarão a 18 bombons. No slide a seguir, vamos a mais um trecho da live do professor Ivan, realizado pela Diretoria Centro. Agora o trecho selecionado, ele vai falar um pouco sobre a comparação. Vamos assistir? Aqui nós vamos para um outro problema,
E eu não estou especificando aqui em que ano seria cada um desses problemas, tá? A gente está aqui discutindo simplesmente as ideias relativas ao campo multiplicativo. Eu tenho esta situação. Pedro tem 26 anos e a sua idade é o dobro da idade de Madalena. Quando eu faço essa apresentação, aqui não é um problema, eu simplesmente estou relatando um fato, né? Para ser um problema, eu preciso estar buscando alguma coisa. E isso é super importante a gente estar discutindo com as crianças, né? Ir fazendo essa leitura e ir discutindo com as crianças. Isso é um problema? Que informação que eu tenho? O que eu estou buscando? Aqui eu não estou buscando nada, né? Eu informei. Eu posso perguntar. Se eu posso perguntar alguma coisa, talvez isso aqui se torne um problema. Se torne um problema com solução, se torne um problema sem solução, pode se tornar um problema com mais de uma solução, né? Mas aqui, por enquanto, não é um problema. E esse tipo de leitura é fundamental que a gente faça com as crianças. Em que momento isto vai se tornar um problema? Se eu, por exemplo, perguntar isso, quem é mais velho, Pedro ou Madalena? E quantos anos tem Madalena? Vejam, muitas vezes, né, a gente trabalha com a ideia de dobro e, claro, quando a gente vai explorar a ideia de dobro, a gente vai calcular. Calcule o dobro de 5, calcule o dobro de 8, calcule o dobro de 10. E a criança vai fazer 5 mais 5, 8 mais 8, 10 mais 10. Então o dobro eu sempre vou multiplicar por 2. Isso. Mas vejam a estrutura deste problema. Pedro tem 26 anos e a sua idade, a idade do Pedro, é o dobro da idade de Madalena. Então, quem é mais velho? O Pedro ou a Madalena? Puxa, nós estamos comparando duas coisas. Por isso, esse problema ele tem o significado de uma multiplicação comparativa, ou simplesmente de uma comparação. Quem é mais velho, Pedro ou Madalena? O Pedro é mais velho. E qual é a idade da Madalena? Supondo que as crianças falem que a Madalena tem 52 anos, o dobro de 26. Que questionamento eu posso fazer para essa criança? Vamos retomar, a idade do Pedro é o dobro da idade da Madalena. Se o Pedro tem 26, a Madalena pode ter 52? Né? Então, antes da gente dar resposta para a criança, a minha intervenção deve ser sempre no sentido da criança refletir em cima daquilo que ela está pensando, né? E fazer uma intervenção, um questionamento que provoque essa criança a repensar sobre o que ela está fazendo. E aquilo que eu falo, o repensar, é muitas vezes até quando a criança acerta, né? Muitas vezes a criança acerta e você coloca uma dúvida exatamente para ela retomar o problema e verificar se está correto, tá? Quantos anos tem a Madalena? Na verdade, a Madalena tem 13 anos, né? 26 é o dobro de 13. Puxa, então eu também posso estar pensando na ideia de metade, né? Sim, se o Pedro tem o dobro da idade de Madalena, a Madalena tem a metade da idade de Pedro. E isso é interessante, né? Sempre associar essa ideia de dobro com a ideia de metade. A ideia de triplo com a ideia de terça parte. Tá bem? Dando continuidade aos significados do campo multiplicativo, esse slide se reporta à combinatória. Quantos sanduíches pode ter o menu de uma lanchonete se ela dispõe de 3 tipos de pão e 5 recheios? Bom, como podemos perceber aqui, os meninos estão pensando nas possibilidades. E como intervenção do professor,
Peça para que as crianças expliquem como fizeram para garantir que todas as opções fossem contempladas. Depois das primeiras produções, proponha a organização da informação numa tabela de dupla entrada ou em um diagrama. Nesse problema, os alunos deverão pensar nas diversas formas de realizar a combinação dos pães com os recheios. E como já mencionado anteriormente pelo professor Ivan e a Priscila Monteiro, os alunos poderão se apoiar nos procedimentos pessoais para resolver essa atividade. Como podemos perceber no slide, eles podem fazer esquemas e chegar no resultado. Os alunos podem recorrer a esse esquema onde ele liga o recheio a cada tipo de pão, e aí vai chegar em 15 opções, em 15 possibilidades, como outros alunos também vão recorrer a 3 vezes 5 e chegar na resposta 15 da mesma forma. Enquanto professores, é necessário discutir, socializar e validar os procedimentos dos alunos, e principalmente como cada um pensou, ok? Aqui a gente tem uma outra situação. José foi uma sorveteria que tem 4 sabores de sorvete: abacaxi, limão, manga e morango. E podem ser vendidos com cobertura de chocolate, de castanhas ou de caramelo. De quantas maneiras diferentes José pode escolher o sorvete, desde que tenha um sabor e uma cobertura? Me parece que, isso aqui há alguns anos era difícil as crianças resolverem isso. Atualmente, parece que as crianças já têm sido tão trabalhadas com essa ideia do campo multiplicativo que, de forma geral, as crianças associam isso com uma multiplicação. Então, aqui nós temos 4 sabores de sorvete e 3 sabores de cobertura. Uma possibilidade, para eu montar o sorvete, é escolher um sorvete de abacaxi e escolher a cobertura de chocolate. E eu pergunto, quais são as outras possibilidades? É muito comum a criança resolver isso por meio de desenho, Ela faz todas as combinações possíveis, ela faz todos os agrupamentos possíveis envolvendo isso. E aí nós temos o terceiro significado dentro dessa nossa discussão, que é o significado da combinatória. Eu estou trabalhando um conjunto de sabores, um conjunto de coberturas, e estou fazendo associação entre os elementos desses conjuntos. Uma possibilidade para a gente resolver especificamente este tipo de problema seria a apresentação desta tabela. A gente tem uma estrutura de uma tabela de dupla entrada, e nessa tabela de dupla entrada eu coloquei os sabores e coloquei os chocolates. Em cada uma dessas células, nós vamos colocar um resultado de um sabor e de uma cobertura. Por exemplo, sorvete de abacaxi com cobertura de chocolate. Quantas células devem ser preenchidas nessa tabela? Vejam, na horizontal eu tenho 4 células e na vertical 3. Nós temos uma estrutura de uma configuração retangular, É uma outra estrutura que é bastante comum aparecer nos problemas do campo multiplicativo, a configuração retangular. E aqui nós temos uma estrutura a ser preenchida de 4 por 3, gerando 12 possibilidades de escolha. E eu acho interessante esse trabalho com essas tabelas de dupla entrada, especificamente neste caso, porque no começo as crianças conseguem resolver esses problemas aqui bastante com registros pessoais, mas não necessariamente associam a ideia de multiplicação. E a configuração retangular, talvez já tenha sido trabalhada anteriormente e as crianças associem isso a uma multiplicação. Então, elas conseguem dar conta de que esse problema pode ser resolvido pela multiplicação 4 vezes 3.
A gente trabalhou a ideia de proporcionalidade, a gente trabalhou a multiplicação comparativa, a gente trabalhou a combinatória, e aqui a gente tem a ideia de configuração retangular também, né? Então, são os quatro significados associados ao campo multiplicativo. Olá.